Olá, começa agora o Rádio Jornal Inclusão, que traz para você informações sobre acessibilidade, saúde, qualidade de vida, meio ambiente e sustentabilidade. O objetivo é estimular a inclusão social e digital, divulgando matérias atualizadas sobre produtos e serviços que contribuem para a vida de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e da terceira idade. Jornal Inclusão. Olá, hoje é quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2014. Bom dia para você que nos acompanha a partir de agora e bom dia, Natália Ponce. Bom dia, Fernando Negrão. Vamos às manchetes de hoje. Governo de Sergipe reúne prefeituras para discutir a adesão ao Plano Nacional das Pessoas com Deficiência. Intérprete de Libras vai atender deficientes auditivos na Defensoria Pública do Distrito Federal. Aumenta a multa pela não contratação de pessoas com deficiência. Turismo investe quase 100 milhões de reais em acessibilidade para a Copa do Mundo deste ano. E lei dá prioridade na adoção de crianças com deficiência. Jornal Inclusão Brasil. Políticas públicas. Governo de Sergipe reúne prefeituras para discutir adesão ao Plano Nacional das Pessoas com Deficiência. O encontro com secretários de assistência social de todo o estado teve como objetivo sensibilizar a cidade sobre a importância e benefícios da adesão ao Plano Nacional das Pessoas com Deficiência, Viver Sem Limite. O encontro foi realizado no auditório da Secretaria de Estado de Planejamento. A cerimônia de adesão vai ser marcada de acordo com a agenda do governador e deve acontecer até abril. Essa adesão significa a possibilidade das administrações terem acesso aos direitos, aos programas e recursos no que se refere à educação, inclusão social, acessibilidade e saúde. O plano importa investimentos no valor de mais de 7 bilhões de reais. Veja todas as cidades que vão aderir ao Plano Nacional no site portalinclusão.com. Repetindo, portalinclusão.com. Educação no trânsito. Vagas para deficientes e idosos. Pode parar com essa desculpa de que é rapidinho. Respeite quem precisa dela e não passe por cima do direito dos outros. E se for na sua vaga, tem problema? A falta de respeito é uma deficiência grave. Inclusão. Intérprete de Libras vai atender deficientes auditivos na Defensoria Pública do Distrito Federal. O atendimento vai ser todas as segundas e quartas-feiras, das 2 às 6 da tarde, no Núcleo de Iniciais de Brasília. Nesse local, o surdo pode obter orientação jurídica nas áreas de família, civil e consumidor. Além disso, o andamento do processo e eventuais audiências também vão ser acompanhados pelo profissional de Libras. A iniciativa é resultado de uma parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos. Inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Dá para viver sem caminhar, sem enxergar, sem escutar, com DAO, mas não dá para viver sem trabalho. Sua empresa tem responsabilidade social? As oportunidades não possuem limites. Eles podem fazer muito mais do que você pensa. Basta enxergar as suas verdadeiras eficiências. De um lado, as pessoas com deficiência aprendem uma profissão. Do outro lado, ensinam a superar limites. Acesse o nosso site jornalinclusãobrasil.com.br e divulgue vagas para profissionais com deficiência. Leis, jurisprudência e política inclusiva. Aumenta a multa pela não contratação de pessoas com deficiência. O Ministério da Previdência Social e da Fazenda definiram o reajuste dos valores das multas aplicáveis em caso de descumprimento da cota de pessoas com deficiência para as empresas com 100 ou mais empregados. De acordo com a nova regra, o valor da multa passou a ser de R$ 1.812,87 por trabalhador que deixar de ser contratado, até o limite de R$ 181.284,63. A especialista em Direito do Trabalho, Cibele Paula Corredor, lembra que a lei obriga as empresas com 100 ou mais empregados a contratar pessoas com deficiência em percentuais que variam de 2% a 5% do número total de empregados. Cibele explica que a maioria das empresas não conseguiram atingir o número exigido pela legislação. A especialista aconselha que as empresas mantenham um acervo com a documentação dos esforços empreendidos na busca por profissionais com deficiência, tais como anúncios em jornais e sites,
sites, parcerias com empresas especializadas na contratação de portadores de deficiência e cartazes, por exemplo, e que leve esses documentos ao conhecimento do Ministério do Trabalho e Emprego para uma eventual fiscalização. Calçadas e acessibilidade urbana. Acessibilidade. Você sabe o que é isso? Você já tentou em algum momento atravessar a rua ou pegar um ônibus com os olhos vendados, com uma muleta ou com uma cadeira de rodas? Acessibilidade. Siga essa ideia, pois um dia você também pode precisar. Cultura, lazer e turismo. Turismo investe quase 100 milhões de reais em acessibilidade para a Copa do Mundo deste ano. O Ministério do Turismo está investindo 98 milhões e meio de reais em obras de acessibilidade em 9 cidades sedes da Copa do Mundo. O estado de São Paulo recebe 20 milhões para melhorar a acessibilidade de rotas turísticas. Salvador recebe 18 milhões para a revitalização da orla do bairro da Barra e acessibilidade em atrativos da região. Para Fortaleza, são 17 milhões de reais em pontos turísticos como Iracema e Mercado Central. O investimento faz parte da matriz de responsabilidade da Copa, um documento que determina valores a serem investidos para o Mundial e define o papel dos governos federal, estaduais, municipais e de agentes privados. Estima-se que o Brasil tenha 27 milhões de pessoas com problemas de locomoção, de acordo com o IBGE. Para que elas possam viajar, é preciso que hotéis, aeroportos e cidades ofereçam condições que permitam a mobilidade. Algumas cidades brasileiras se destacam por oferecer hotéis com quarto e banheiros adaptados, restaurantes com cardápio em braille e informações acessíveis a deficientes auditivos e serviços de transportes adaptados. Entre elas estão Maceió, a capital com maior percentual de quartos de hotéis adaptados para receber visitantes com mobilidade reduzida, e Socorro, cidade paulista com uma estância hidromineral adaptada para cadeirantes. Lançamento do Portal Inclusão. Acesse o Portal Inclusão, www.portalinclusão.com, e confira o Rádio Jornal Inclusão, além de outras notícias, vagas de emprego, serviços para empresas, informações sobre direito e isenção, mapa acessível e muito mais. Políticas públicas. Lei da prioridade na adoção de crianças com deficiência. A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que estabelece prioridade de tramitação aos processos de adoção em que a criança ou adolescente tenha deficiência ou doença crônica. A lei acrescenta ao Estatuto da Criança e do Adolescente o parágrafo 9º, que determina prioridade de tramitação ao processo de adoção em que o adotando for criança ou adolescente com deficiência ou com doença crônica. Para a deputada Nilda Gondim, autora do projeto de lei, a intenção é acelerar o andamento dos processos nos quais o adotado se encontra em uma dessas condições. Isso não significa, segundo ela, ultrapassar etapas ou flexibilizar procedimentos. A deputada alerta que todos os cuidados devem ser tomados para que a família acolha essa criança ou adolescente com responsabilidade e segurança. Jornal Inclusão Brasil. O Jornal Inclusão fica por aqui. Você que possui algum tipo de deficiência e quer entrar no mercado de trabalho, envie seu currículo e um laudo médico para contato.inclusãobrasil@gmail.com. contato.inclusãobrasil@gmail.com. Obrigado pela audiência, tenha um ótimo dia e até o próximo programa. Bom dia para você, obrigado pela audiência e fique agora com o Jornal da Cruzeiro. Termina aqui o Jornal Inclusão, um projeto de extensão universitária da Pró-Reitoria Acadêmica da Universidade de Sorocaba, em parceria com a Rádio Cruzeiro FM e o Jornal Inclusão Brasil, sob responsabilidade da fisioterapeuta Dariane Rodrigues. Apresentação: Fernando Negrão Duarte e Natália Ponce. Reportagem: Ana Paula Iabito, André Nunes, Marinalva de Almeida, Priscila Leal e Rafael Eisinger. Gravado nos estúdios da Universidade de Sorocaba, com técnica de Paulo César Queiroz. Tenham todos um bom dia e até a próxima edição.